Aleluia! Louvado seja o eterno nosso Deus por essa espetacular oportunidade de estarmos aqui. Já saúdo a você, Pai seja contigo. Então vamos para mais uma explanação da palavra do nosso Deus, o nome santo de Jesus. Pastor Medeiros. Amém, louvado seja Deus. Muito importante saber, muito importante, né? Hoje, Pai seja convosco. Nós, nesse momento, vamos dar início a esse estudo maravilhoso, Daniel e a predição da história mundial. Vamos lá, irmão Nathaniel. Daniel, capítulo 2, 16 a 28. Amém. Então, graças a Deus, vamos para essa leitura. Você acompanhe para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Diz o seguinte: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Anania, Misael e Azaria, e lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona rei e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, os meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe diz: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei o homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? 27. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. 28. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Foram o seguinte, o que, irmão Nathaniel? Você não terminou, né? Então... Amém. Então aí que vai entrar outra parte, pastor Medeiro, de contar o sonho. Nós vamos estudar. Desculpa. Porque o pessoal que terminou aí, né? Eu vou contar e não contou nada. Amém. O seguinte, né? O seguinte, rei, o que aconteceu foi assim. Então, irmãos, é muito minucioso esse estudo, tá? Pra gente analisar essa história e o acontecimento, né? Isso foi antes do nascimento de Jesus, há uns 500 e poucos anos antes, e Deus revelou a Daniel, né, esse sonho que só pode realmente ser interpretado se fosse realmente Deus falando, porque Deus é que sabe dos nossos sonhos, Deus conhece o nosso deitar, nosso levantar, nossos pensamentos, o Senhor Deus sabe tudo. Então, como Daniel era um homem obediente a Deus, Cedraque, Mesaque e Abednego, que também foi dado os nomes a eles, né? Então, Daniel, conhecido como Beltesazar, ali é algo muito importante nós analisar, que
tudo isso aí, Deus falou por meio de Daniel, né? Porque foi um sonho que o rei teve, mas acordou e não sabia, né? Não sabia o que tinha sonhado. Ele ficou muito perturbado. Ele queria saber realmente que sonho era aquele, mas ele esqueceu. Como acontece às vezes com a gente, né? Às vezes a gente sonha um sonho e acordamos assim de uma vez e aí apaga da memória. Eu não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu com você, irmão Nathaniel? Então, parecido. Acontece sempre com a gente, né? Já aconteceu muitos comigo. Às vezes eu tento me lembrar, só fica às vezes aquele clarão, às vezes me lembra assim bem vago, mas não me lembra. Às vezes o sonho parece tão assim bom, né? Às vezes o sonho, eu queria tanto saber que sonho era aquele porque parecia ser tão bom. Mas o do rei foi um sonho perturbador, né? Foi um sonho que parecia ser bom, mas ao mesmo tempo se tornou pesadelo para ele, né? Porque ele ficou perturbado, ele acordou, ele queria saber, né, que sonho é aquele. Então nós vamos saber através da Escritura Sagrada o que realmente aconteceu. E voltando à recapitulação, Amós 3:7 disse que Deus não faz nada para o seu povo se antes primeiro ser revelado. Então Deus não ia fazer e não fez nada que tenha acontecido até agora se já não tivesse avisado. Então tudo que vem acontecendo, Deus já avisou, está escrito. Para quem gosta de acompanhar as Escrituras Sagradas, sabe muito bem que tudo que tem acontecido até agora, as predições mundiais, as guerras, os acontecimentos assim espantosos, como terremoto que tem acontecido em vários lugares, meteoro caindo, maremoto, tudo isso aí já estava predito. Jesus também deixou essas predições também em Mateus 24. Então são os profetas do Senhor, e nós, servos de Deus, que estamos esperando o Messias, temos que estar atento, né, para isso. Irmão Nathaniel, tem alguma pergunta sobre isso? Amém, com certeza, pastor Medeiros. Vamos agora para a nossa primeira pergunta. Então, para a gente entrar nesse estudo, é o seguinte: que interessante episódio aconteceu com Nabucodonosor e qual foi a consequência aos seus assistentes? Pronto, então o que episódio que aconteceu com Nabucodonosor e que ia acontecer com seus assistentes, né, com os magos, com os astrólogos, com os sábios ali de Babilônia, que não era pouco, era muitos, né? Então vamos ver aqui em Daniel 2:1 a 15, irmão Nathaniel. Já foi lido 16 a 28, então vamos ler de 1 a 15. Amém, com certeza, pastor Medeiros. Vamos aqui louvando ao Senhor. Você preste muita atenção para você aprender. Então, estou lendo aqui na versão NVI, que é a nova versão internacional, aqui para a gente comparar aqui. Os irmãos veem outro texto também em outra tradução. Então, vamos observar o que diz a palavra do nosso Deus. Então, tudo positivo. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que ele dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, e lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos seus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. 6. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer:
Conte o rei o sonho a seu servo, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. 11. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. 14. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. 15. Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo. Arioque explicou o motivo a Daniel. Amém, louvado seja Deus. Veja bem, né, que sentença, né, uma sentença. Era justa, irmão Nathan, essa sentença? Amém. Não era não, amém. Então... Amém o que, rapaz? Não era porque o que ele fez, o rei, ele estava exigindo algo que os homens não poderiam revelar. Interessante que eles falam que eles mesmos não diriam o sonho e a interpretação. Ou seja, a interpretação até eles dariam, mas teriam que ter o sonho. E eles disseram que, sabendo o sonho, poderiam dar a interpretação. E no caso do rei pedir o sonho e a interpretação, eles disseram que somente os deuses poderiam fazer isso, pastor Medeiros. Justamente, Deus já tinha feito isso, porque sabia, se o rei soubesse o sonho, ia contar para os astrólogos e eles iam omitir, né? Eles iam interpretar do jeito deles, porque era um sonho celestial, era um sonho das predições mundiais, era um sonho para revelação do seu povo. Então é algo muito interessante para o seu povo e também que caberia ao rei e o seu reinado. Então nós temos que entender que um sonho, muitas vezes a pessoa pode interpretar errado, né? Então ali os astrólogos, eles não tinham o Espírito de Deus. Os reis, os mágicos, os astrólogos, adivinhos de Babilônia não tinham o Espírito de Deus. O único que tinha o Espírito de Deus ali era Daniel e seus amigos, porque ele serviu ao único Deus verdadeiro. Então, por isso que Deus quis dar a entender o nosso amado Daniel e também o rei, né, que pediu ali para matar todos os astrólogos e magos, porque eles não adivinhou, não disse o sonho dele. Ele disse: agora vai morrer todo mundo. E passou o aviso. Ainda bem que existe o aviso, né? Que se fosse uma coisa só pegar e já ir matando logo, já Daniel tinha morrido. Então já foi o aviso para prender todos eles, avisar que eles iam morrer. Então Daniel pediu um tempo, né? Pediu um tempo para Arioque, que era o general ali de Nabucodonosor. E graças a Deus que ele ouviu, né? Dá-nos um tempo, né? E eu vou pedir a Deus, para que o nosso Deus, para que ele possa revelar. E Deus revelou. Louvado seja Deus. E eles escaparam, todo mundo. E nós vamos ver aqui pela Escritura que Deus teve realmente misericórdia de todos ao revelar. Vamos lá. O que Deus fez mais, irmão Daniel? Amém. O que aconteceu para que não fossem mortos os astrólogos e Daniel? Vamos lá, irmão. Amém. Vamos só à pergunta 2.
que é a seguinte: ao revelar Daniel o sonho e sua interpretação, que importante verdade ficou clara ao monarca pagão. Pronto, então vamos ver aqui Daniel 2, 18 a 28 já foi, né? Então é algo muito interessante que Daniel se pôs, já foi lido, né, irmão Nathaniel? Amém, sim. Que Daniel se pôs ali diante do Nabucodonosor para realmente conversar com ele, não foi? Dizendo que poderia revelar o sonho, e o sonho que Deus tinha falado para ele. E ele realmente atendeu. E como nós tínhamos falado, Amós 3,7 diz bem claro que Deus não faz nada, né, se primeiro não revelar os seus servos. E foi assim que Deus fez. Antes de acontecer os acontecimentos, as predições que ia acontecer com o rei e com seu governo, e realmente com o futuro mundial, Deus revelou para Daniel. E vamos ver mais outra pergunta que deixa mais esclarecido, irmão Nathaniel. Amém. A terceira pergunta: que havia visto Nabucodonosor, de que materiais se compunha a grande estátua e o que representava cada parte. Pronto, e vamos ver lá Daniel 2, 25 a 36. Agora sim, irmão Nathaniel. Então vamos aqui para a revelação, o sonho falado. Glória a Deus, você acompanha em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Quem está acompanhando em vídeo, você tem os versículos aí na tela. Amém. Vou marcando aqui. O versículo 25 diz o seguinte: imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Agora sim, pastor Medeiro, o sonho, versículo 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és reis de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas suas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles, Soro. Tu és a cabeça de ouro. Amém, pastor Medeiros. Amém.
Amém, amém, louvado seja Deus. Olha aí, né? Foi preciso Daniel ter o mesmo sonho, né? Uma visão ali do sonho de Nabucodonosor para poder entender. Deus mostrou qual foi o sonho para Daniel por meio de uma revelação. E para isso, Daniel foi tão, a gente analisando aqui, irmão Daniel, que ele foi uma pessoa muito humilde. Quando Amém, ele disse, com não é certeza. porque eu sou mais sábio do que os outros, mas é porque Deus quis que acontecesse assim e Deus vai me revelar assim. Então o sonho foi assim, Deus me revelou que foi assim e começou a contar o sonho, né? E Deus começou a abrir a mente ali do Nabucodonosor para ir entendendo que o sonho era aquele mesmo. E realmente voltou a lembrança de Nabucodonosor. Quando ele terminou de contar, ele disse: realmente o sonho foi esse, né? O que eu vi foi isso aí. E graças a Deus, já pensou que, né, que ele começasse a contar outro sonho, um sonho, a visão de outra forma, e ele tinha morrido, né? Mas verdadeiramente Deus é Deus. E foi ele que fez isso, foi Deus que fez assim, e realmente ele disse: olha, tu estava ali olhando, de repente uma estátua surgiu e começou, né, mostrar que a estátua era feita de várias matérias e que e essa matéria, os pés era de barro feito misturado com ferro e as pernas de bronze, né, irmão Nathaniel, o peito, né, e a cabeça era de ouro. Então ele era que governava, os outros reis que ele governava era mais frágil, né? Mas depois disso veio uma pedra sem mão e bateu naquela estátua e aquela estátua virou um montão. Então quer dizer que essa cabeça de ouro é tu, ó rei. Então é tu que comanda sobre tudo. Deus colocou você sobre os reis da terra. É tu que comanda tudo isso. Então Nabucodonosor ficou muito agradecido. Só que aí veio o orgulho de Nabucodonosor, né? Veio orgulho porque ele achava que tudo isso aí, Deus, ele era o grande rei daquela terra. Mas ele tinha que entender que existe um Deus maior, existe um Deus poderoso que governa sobre todos os homens. Mas para isso, quem conhece a história de Daniel sabe que muito bem que para Nabucodonosor reconhecer que Deus é Deus, passou por muitas coisas, né, irmão Nathaniel? Amém, pastor Medeiros, de fato. Então nós observamos a grande revelação que ele teve por parte de Daniel, na qual ele ficou realmente admirado porque viu ali que ninguém pôde revelar, nenhum dos caldeus, ou seja, nenhum dos seus conterrâneos poderia ali revelar, mas um homem de Deus, um homem hebreu, conforme ele, assim Daniel é chamado com seus amigos, então eles eram chamados de hebreus, e eles destacam-se de tal maneira que o rei lhe admirou-se, louvou ao Deus do céu, mas isso não foi suficiente para ele adorar o único Deus, deixar toda a idolatria, mas, ou seja, viu grande obra de Deus para louvar o Deus do céu, conforme nós observamos em Daniel capítulo 4. Amém. Então, para nós entender um pouco mais, irmão Nathaniel, vamos ver o 39 a 45, né, sobre essas predições do capítulo 2. Amém. Então, vamos aqui, graças a Deus, vamos lendo, tinha avançado aqui, eu li até o versículo 38, então, bom que segue aqui a sequência. Então, vamos mais. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como um ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido,
mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com o barro. 42. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte será frágil. E como viste o ferro estava misturado com barro, isso quer dizer que se procurará fazer aliança política por meio de casamento, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Até qual versículo? 45, irmão Daniel. Pronto, então vamos aqui, o 44. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. 45. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Oh, glória, louvado seja Deus. É isso aí, meus queridos, é isso aí, minhas queridas irmãos, você que está acompanhando as predições mundiais, a história mundial de Daniel, a gente vê aí, né, Deus mostrando o presente e futuro para o que ia acontecer. Isso tudo explicadinho, tudo detalhado. Esse é um Deus, verdadeiramente Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, que revela o seu segredo aos homens fiéis, aos que são fiéis a ele. Daniel, como era fiel a Deus, ele revelou esse segredo para ele e passou até os dias de hoje, sendo anunciado, já interpretado. Daniel deixou tudo detalhadozinho ali, graças a Deus, mas tem muitas coisas que ainda tá para acontecer. E o último reino, né, vê que ele explicou todos os reinos que ia surgindo. Tinha o reino de barro misturado com ferro, queria reunir o povo através de casamento, mas não ia dar certo. E o último reino que ele fala é o mundial, que é Jesus Cristo. Antes que aconteça tudo isso, Deus enviará um reino que governará sobre toda a terra. E esse reino é quem, irmão Nathaniel? Vamos ver Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4, né? Amém, de fato, Pastor Medeiros. Vamos aqui para esses versículos para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Vou colocar aqui o versículo na tela para os irmãos que acompanham. Diz o seguinte: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. 4. Ele julgará entre as nações e resolverá a contenda de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foice. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Amém, louvado seja Deus. Muito importante, né? Você vê aí os acontecimentos. Veja que visão grandiosa essa que Deus mostrou para Daniel. É muito preciosidade, né, irmão Nathaniel? É algo muito Amém. grandioso, que é algo que espantoso realmente para os astrólogos, né? Deus livrou a todos aquele ali, todos eles iam morrer, mesmo não sendo merecedor, digno de honra, mas Deus honrou por meio de Daniel, salvando a todos ali, interpretando o sonho e mostrando que o último reino mundial, a pedra que quebrou a estátua, fez dela um montão, encheu toda a terra. Está falando do reino mundial, Jesus Cristo, que vem para governar. No seu reinado haverá paz, no seu reinado não haverá guerra, no seu reinado os homens não aprenderão mais a fazer o mal,
Mas isso é muito maravilhoso. Quem realmente for digno de reinar com Cristo, pois eu quero reinar com Cristo. E tu, Natanael? Amém, com certeza, pastor Medeiro, e batalha a cada dia para ser digno de entrar nesse reino. E você que está ouvindo aí, o que é que você acha do reino de Cristo? Não é um reino maravilhoso, um reino digno de honra, um reino de paz, um reino semelhante a Adão quando Deus criou, um reino que não tem mais mal algum na terra, nem doença, nem dor, nem problema, né? Não haverá mais um homem mau com a pistola, com a metralhadora, com a AR-15 atirando, matando os outros, o homem soltando bomba. Não, não. O reino mundial de Cristo é um reino de justiça. Se o homem pecar, o homem será julgado de acordo com seus pecados e será eliminado. Por quê? Haverá ira. Morrerá ira no reino de Cristo? Sim, segundo o que está escrito em Isaías 65, versículo 17 a 23, a 25, diz que pode acontecer a pessoa morrer, né? E realmente é algo muito importante. No reino de Cristo, se alguém for profetizar também, morre, como diz também Malaquias, Zacarias capítulo 13, versículo 5 e 6. Se alguém querer profetizar ali, versículo 4, 3 e 4, né, e 5. Se alguém querer profetizar também, mentir, diz que os pais é o primeiro a apedrejar eles ali. Então, no reino de Cristo pode morrer alguém? Pode, se alguém pecar, se alguém... porque nem todos vão ser transformados, né? Quem é que vai ser transformado? Aqueles que estão esperando em Cristo Jesus. Aqueles que estão esperando para a primeira ressurreição. Mas nem todos vão ser transformados, porque a terra se encherá de pessoas justas, que muita gente vão sobrar, somente o povo de Israel, né, do povo de Israel, judeu, e também o povo que está esperando Cristo Jesus, que aceitou a Jesus, foi batizado em nome de Jesus. A Igreja de Deus é uma das premiadas, né, irmão Natanael? Está aguardando o reino de Deus, graças a Deus, é a coroada, é a predileta do Senhor Jesus Cristo, e nós temos que estar atento para fazer parte desse reino. Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua atenção. Paz seja convosco. Amém, paz seja convosco.